Questão de número 54. Encontre as equações de retas tangentes à curva que sejam paralelas à reta x menos 2y igual a 2, né? Uma questão bacana essa aqui, na verdade. Encontrar as equações das retas que são tangentes a essa curva e paralela a essa reta, tá? Vou fazer um esboço aqui para a gente entender o que está acontecendo, pessoal. É algo mais ou menos assim, olha só. Suponha que a curva F, né? Curva F, muito bem. A reta considerada aqui, né, a reta x menos 2y igual a 2, a reta considerada. E aí o problema está questionando a gente o seguinte: qual é a equação da reta que é tangente a essa curva e paralela a essa reta? Então, algo mais ou menos assim, ó. Aqui, tá? Eu estou procurando a equação dessa reta, vou chamar de R, tá? Então, essa é a situação. Obter a equação da reta que é tangente à curva F e é paralela à reta dada, x menos 2y igual a 2. Esse é o esboço da situação. Então, vamos supor que o ponto de tangência aqui, pessoal, seja o ponto de coordenadas A e F de A. O ponto de coordenadas A e F de A. O que a gente sabe? Que a equação da reta tangente ao gráfico de F, no ponto de coordenadas A e F de A, é dada por y menos F de A igual a F' de A que multiplica x menos A. Conforme você está observando, se eu determino o A, nosso problema acabou, não é verdade? Porque se eu determino o A, o F' de A eu calculo aqui, melhor dizendo, o F de A eu calculo aqui nessa expressão, o F' de A eu calculo na função derivada, que é fácil derivar aquela função, e assim por diante. Então, o nosso problema se resume em ir atrás desse A. Muito bem. Vamos ver o que está acontecendo? Olha só. Tendo em vista que essas duas retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é igual ao coeficiente angular dessa reta. Mas por definição, pessoal, o que é F' de A? F' de A é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de F no ponto de abscissa A. Portanto, o F' de A vai ser exatamente o coeficiente angular dessa reta, porque elas têm o mesmo coeficiente angular, não é verdade? Então tá, vamos organizar nosso problema? Vamos lá? O que a gente tem por enquanto? Que o F' de A tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta. Bom, como é que a gente calcula o coeficiente angular dessa reta quando ela está escrita na forma geral? Não sei se vocês lembram disso, olha. O coeficiente angular da reta, quando ela está escrita na forma geral, é dada pelo quociente menos A sobre B, onde A é o coeficiente de x e B é o coeficiente de y. Então, vai ficar assim, ó. O coeficiente de A é 1, então menos 1 sobre B. O coeficiente aqui de y é menos 2, tá? Então, 1/2. Não vamos nos perder não, tá, pessoal? Olha só, o que eu estou pensando? As duas retas em questão são paralelas, então elas têm o mesmo coeficiente angular. Por outro lado, por definição, F' de A é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de F no ponto de abscissa A, ou seja, é o coeficiente angular da reta R, que é tangente a F no ponto de abscissa A. Como as duas são paralelas, a gente vai concluir que o F' de A é exatamente 1/2, que é o coeficiente angular da reta dada, tudo bem? Então, eu devo ter F' de A igual a meio. Muito bem, muito bem. Pronto, então, qual é a ideia? A ideia é obter a derivada dessa função e depois substituir x por A, igualando a meio, tá bom? Igualar a meio. Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos às contas. F' de x é igual. Observe que a função f é dada por um quociente de duas funções, portanto, vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função x menos 1 e a segunda x. Vai ficar assim, ó, derivada da primeira, derivada de x menos 1 é 1, vezes a segunda função, menos a primeira função, que é o x menos 1, vezes a derivada da segunda, a derivada de x mais 1 é 1. Isso tudo sobre a x mais 1 ao quadrado. X mais 1, fechou parênteses, ao quadrado, tá? Bom, um pouco mais, F' de x vai ser igual a quem? Aqui vai ficar 1 que multiplica x mais 1 é o próprio x mais 1. E aqui, resolvendo esse parênteses, menos x mais 1 sobre quem? X mais 1
ao quadrado. Um pouco mais, f' de x vai ser igual, esse com esse vai embora, 1 mais 1, 2, né? 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Pronto, aqui está f' de x. O que eu estou precisando? Eu estou precisando daquele a tal que o f' de a é igual a meio. Vamos fazer isso aqui então? Vamos fazer aqui. Estou procurando aquele a tal que o f' de a é igual a meio. Pronto. Quem é f' de a? F' de a, olha aqui para cá para a expressão da função f', substitui o x por a. Vai ficar 2 sobre a mais 1 ao quadrado. Então, 2 sobre a mais 1 ao quadrado igual a 1 meio. Aí você pode estar pensando em multiplicar cruzado e escrever a mais 1 ao quadrado igual a 2 vezes 2, 4. Ou seja, a mais 1 ao quadrado igual a 4 significa que o a mais 1 é 2, ou o a mais 1 igual a menos 2, né? Porque 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado também dá 4, né? Então, a mais 1 igual a 2, daí você vai concluir que o a é igual a 1, é a primeira solução. O que mais pode acontecer? A mais 1 igual a menos 2, de onde vem a igual a menos 3. Conforme você está observando, dois valores para a, duas equações de reta, conforme o problema está pedindo aí para a gente, tá? Então, vamos considerar o primeiro valor de a? Vai ficar assim, ó, a igual a 1. Agora você olha para cá, vai ficar o quê, ó? Y menos f de 1 igual a f' de 1, que multiplica quem? É x menos 1. Ou seja, y menos. Quem é f de 1? Vem aqui na expressão f, olha, substitui o x por 1. Vai dar 0, né? 1 menos 1 dá 0, dividido aqui por 2 vai dar 0. Então, o f de 1 dá 0, é igual. O f' de 1, ou seja, o f' de a é meio, conforme está aparecendo aqui, tá? Porque esse a é esse aqui, tá? Então, vai dar meio, né? Meio, que multiplica x menos 1. Finalizando, y é igual. Meio vezes x vai dar x sobre 2. E agora, meio vezes menos 1 vai dar menos meio. Pronto, pronto. Então, y igual a x sobre 2 menos meio é uma reta que é tangente à curva f, tangente ao gráfico de f, no ponto de abscissa 1, e além disso ela é paralela à reta x menos 2y igual a 2. Que bacana, né? Agora a gente considera a igual a, vamos fazer aqui embaixo, a igual a menos 3, a igual a menos 3. Vai ficar como? Y menos f de menos 3 igual a f' de menos 3, que multiplica x menos menos 3, ou seja, x mais 3. Bom, então a gente vai obter y menos f de menos 3. Substitui aqui o x por menos 3, vai ficar o quê? Menos 3 menos 1 vai dar menos 4, sobre menos 3 mais 1 menos 2, e menos 4 dividido por menos 2 dá 2 positivo, né? Então, y menos 2 igual a f' de menos 3, ou seja, o f' de a é meio, que multiplica quem? X mais 3. Agora ajeitar a casa, né? Y menos 2 é igual, aqui faz distributiva, x sobre 2 mais 3 meios. Esse menos 2 para o segundo membro vai ficar o quê? X sobre 2 mais 3 meios mais 2. Agora, então, finalizando, ó, y é igual a x sobre 2, 3 meios mais 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7, mais 7 meios. Então, essa aqui é a segunda reta tangente ao gráfico de f, no ponto de abscissa, no caso ali, menos 3, e além disso, ela é paralela à curva x menos 2y igual a 2, tá?